Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL, D-O-L, Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso todo domingo, mas nós temos espectadores da Suécia até a Austrália e do Canadá até a Patagônia, ou seja, no mundo inteiro. Nós temos espectadores no Líbano, no Oriente Médio, temos espectadores na África, em Luanda, no Brasil inteiro e na Europa inteira. Então, o nosso programa eu gosto porque ele é mundial. Então, eu sempre gosto de falar isso aí. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo de doença neurológica na nossa região. A Neurogênesis é capitaneada pelos doutores Éric Pascoal e Fernando Pascoal. Faz tudo, neurocirurgia, neurointervenção, que é tratar as doenças por catéter, neurologia clínica, tudo. E também pelo Hospital Santa Terezinha, que tem mais de 50 anos, que deu uma repaginada e agora está tratando tudo com várias unidades aqui em Belém. E eu queria também fazer um comentário a respeito do Congresso Paraense de Cardiologia, agora em outubro, dia 19 e 20 de outubro, vai ser lá no Hotel Sagres, com tudo de atualização em cardiologia, capitaneado pelo Dr. João Rodrigues, que agora é a estrela em termos nacionais, o nosso presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia. O congresso vai ser simplesmente maravilhoso. E agora falando do nosso convidado de hoje, sabe aquelas pessoas que um dia pode até ser indicado para um prêmio Nobel? Pois é, está aqui no meu lado. É o professor Dr. Edivaldo Herculano de Oliveira. Eu vou ler aqui porque é importante. O Edivaldo é biomédico formado pela UFPA, com mestrado em genética na Universidade Federal do Paraná, doutorado na Universidade Federal do Paraná e na Universidade de Munique, na Alemanha, e pós-doutorado em Cambridge. Ele é professor titular da Universidade Federal do Pará. Eu gosto de falar professor titular, eu gosto do termo antigo, catedrático. Professor catedrático da Universidade Federal do Pará. E é um cientista na área de saúde pública, na seção de meio ambiente do Instituto Evandro Chagas. Na conversa prévia que eu tive com o Edivaldo, ele me falou que o meio ambiente mexe com o DNA da gente. Isso chamou uma atenção total. Como é que é essa história? Primeiro, super obrigado, tá, Edivaldo? Obrigado mesmo. E como é que é essa história de que o meio ambiente altera a genética humana? Bem, primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo parte do teu programa e ajudando a popularizar a ciência, né? Que acho que é uma das nossas missões hoje em dia, principalmente eu que sou professor da universidade também. Na verdade, é porque o meio ambiente está muito mudado hoje em dia. Nós temos muitas substâncias que são jogadas no meio ambiente, indústrias, fábricas, os próprios automóveis. Então, nós temos uma alteração completa nesse meio ambiente, com quantidades muito grandes de certas substâncias que podem interagir com o nosso material genético e causar danos a ele, né? Que é o que a gente chama de propriedade de genotoxicidade. Certo. Isso é uma coisa muito interessante, porque era uma coisa que a gente suspeitava eternamente, mas tu não tinha como provar. Exatamente. Né? Todo mundo achava, olha, o meio ambiente altera,
Como é que vocês fazem agora esses estudos de genotoxicidade? Isso é uma coisa fantástica. Eu primeiro gostaria de falar um pouquinho da história, né? Como é que isso começou dentro da ciência. Então, sempre houve essa suspeita, né? Mas na década de 60, nós tivemos um grupo de pesquisadores no Texas que eles observaram que havia uma quantidade, né, muito maior de câncer de pulmão naquele estado do que em outros. E associaram isso à presença das refinarias de petróleo. Né? Então, você tinha ali aquelas pessoas inalando o tempo todo aquela fumaça e eles associaram a isso. E isso deu origem à Sociedade Americana, né, de Mutagênese Ambiental. Não lembro exatamente se era esse nome que tinha, mas foi por aí que começou, na década de 60, e aqui no Brasil começou na década de 80. Né? A partir daí, os métodos eles começaram a ser padronizados. Então, nós temos métodos que você pode fazer e analisar ao microscópio, que são indicadores de que o teu DNA, ou o DNA daquela amostra, sofreu algum dano. Né? E associar a um determinado fator, né? Seja um fator que veio do meio ambiente ou uma exposição relacionada até mesmo ocupacional, né? É nesse sentido. Certo. Não, isso simplesmente é fantástico, porque quando você fala assim, altera o DNA... Há muito tempo a gente achava que não dava. De repente o pessoal disse, olha, no futuro eu vou mexer no DNA para curar a doença. Né? E de repente passa a ser o dia a dia de vocês, né? Isso é... Como é que é o laboratório de vocês lá no Evandro Chagas? Porque você me falou que tem alteração que tu vê no microscópio comum. Isso. E de repente tem as alterações que você vai ver só no laboratório de vocês, que tem aqui na região, né? Isso. Então, quando você tem danos no DNA, esse dano ele vai aparecer na célula como, por exemplo, a formação de micronúcleo, que é o termo que nós chamamos. O que é o micronúcleo? Quando um pedaço de um cromossomo quebra e a célula sofre divisão, o DNA daquela célula vai para os 2 novos núcleos que são formados, mas aquele pedacinho que quebrou, ele não vai se prender ao fuso, não vai ser puxado para os núcleos e vai ficar solto no citoplasma e depois ele vai ser envolto em uma membrana. E quando você olha o microscópio, você vê aquele pontinho da mesma cor do núcleo, né, quando você usa o corante para DNA, mostrando que ali você tem um segmento cromossômico ou um cromossomo que foi perdido. Então, isso aqui é o que a gente chama de micronúcleo. Então, por exemplo, se nós temos suspeita de que um corpo d'água está sendo impactado por alguma substância que tenha a propriedade de genotoxicidade, você pode ali fazer uma amostragem, pegar um pouquinho do sangue dos peixes que estão ali, faz uma lâmina, cora e você consegue observar ao microscópio a presença de micronúcleos. Mercúrio, por exemplo. Mercúrio, por exemplo. Causando alteração no peixe. Isso, no DNA do peixe. No DNA do peixe. Ou você pode fazer algumas técnicas que são um pouquinho mais elaboradas, mas que ainda são vistas ao microscópio e que não necessariamente você precisa ter a quebra e a separação daquele pedaço do cromossomo, mas no próprio DNA você faz um processo que a gente chama de ensaio cometa. Então você vai fazer uma eletroforese e quando aquele DNA ele é exposto a uma corrente elétrica, o que tiver quebrado dele vai se afastar um pouquinho, formando uma cauda. É por isso que nós chamamos de cometa. Só para o nosso espectador entender. Você pega o material que tem o DNA, passa uma corrente elétrica e ele espraia... Isso, se tiver quebrado. Se tiver quebrado. Se não tiver quebrado, você fica só com o núcleo. E você vai analisar aí essa imagem. Exatamente. Fantástico. Nós temos programas que fazem análise do quanto ficou intacto, qual a percentagem que está quebrada, e você vai fazer as análises estatísticas para ver se realmente isso difere da população, de uma população controle e assim por diante. Né? Tem algum poluente especial assim que a gente já sabe que altera o DNA? Tem vários, né? Tem vários, né? Começar logo com agrotóxicos, que não é bem um poluinte, mas ele é utilizado e quando é utilizado em grandes quantidades ele vai estar impactando muito fortemente o meio ambiente, com o agravante de que ele vai estar próximo a populações. Hoje em dia, com o crescimento populacional, você tem cidades, tem vilarejos que estão ali próximo àquela região e estão recebendo essa descarga de diversos agrotóxicos aí que são sabidamente genotóxicos, né?
E existem, por exemplo, o próprio mercúrio, apesar de que havia alguma dúvida em relação à propriedade genotóxica dele, hoje nós sabemos que ele também é, inclusive no nosso laboratório, nós publicamos um trabalho onde a gente fizemos o trabalho in vitro e mostramos que o mercúrio, ele tem a possibilidade, né, ele não vai quebrar o DNA, mas ele vai alterar a divisão celular e alguns cromossomos podem ser perdidos, por exemplo. Né? Então altera, né? Altera. Então é melhor, desde o mal de Minamata, tem que cuidar disso. E outra coisa que é interessante é que a maioria dessas substâncias genotóxicas, elas são absorvidas em pequenas quantidades que, nessas quantidades, elas não vão causar um efeito imediato. Essa propriedade de se acumular nos nossos tecidos é chamada de bioacumulação. Certo. Então, se você é exposto àquela determinada substância continuamente, então vai ser pouquinho, mas num determinado momento da tua vida você vai ter uma quantidade bem maior no teu organismo que pode causar danos bem mais sérios. Né? Então, é tipo o estresse, não é o grandão. Exatamente. É o de todo dia. Exatamente. Porque dificilmente, salvo algumas exposições ocupacionais, né, algum acidente, salvo essas situações, normalmente as pessoas que são expostas a esses poluentes, elas são expostas a pequenas quantidades. Né? Ou pelo menos deveriam ser a pequenas quantidades. No contexto do estudo de vocês, altera a população, as populações que estão naquela região? Tem que estudar sempre? É um monitoramento. Né? É um monitoramento que você diz, olha, essa população está sendo impactada. Tá? Ela está sendo impactada no nível de material genético. E a preocupação principal é que, se você tem alteração no DNA, você tem uma ligação com o processo de carcinogênese. Tá? Que é o que a gente chama de câncer, a carcinogênese ambiental. Por que isso? O câncer, ele vai acontecer por um mau funcionamento do teu genoma. Quando eu estou dando aula, eu sempre chamo a atenção para isso, para os meus estudantes, que o câncer é uma doença genética. Eu não estou dizendo que ela é hereditária, ela é genética porque é um mau funcionamento dos nossos genes. Certo? Então, se você está acumulando aquela quantidade genotóxica, daquele genotóxico, você está tendo também diversos danos no teu DNA que estão sendo acumulados ali. E, num determinado momento, pode ser que aquelas alterações atinjam algum gene, algum grupo de genes ou alguma via que esteja relacionada com o processo de carcinogênese. Então, é essa a preocupação principal quando você faz um teste de genotoxicidade. Dificilmente você vai ter, digamos, um episódio de uma intoxicação aguda, né? Como se quando você pode ver uma pessoa que sofreu uma intoxicação e tem um problema respiratório ou um problema no fígado. Não. No caso da genotoxicidade, você está prevendo que aquela população pode ter um aumento de casos de câncer porque está sendo exposto a uma determinada substância que vai alterar o DNA continuamente e aos poucos. Fantástico. Seria isso. Isso é muito importante. Pessoal, o nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, acabou. A gente volta já que essas informações são mega importantes. Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.
voltamos com essas informações super importantes. Turma, eu sou médico há 45 anos, eu leio quase que todo dia e algumas informações que o Edivaldo está falando aqui, eu sinceramente não conhecia essa da comprovação de propriedades toxicológicas alterando o DNA. Como é que é isso, hein? Bem, nós temos diferentes tipos de testes, como eu falei anteriormente, e esses testes eles podem ser feitos in vitro ou em vivo, né? Então, geralmente, se você quer realmente comprovar as propriedades genotóxicas de uma substância, a gente começa com o in vitro. Né? Nós temos culturas de células, então a gente expõe aquelas células ali a uma determinada concentração e faz as análises de diversos aspectos da interação da célula com aquela substância, entre as quais se está havendo alteração no DNA daquela célula. Né? A partir daí, a gente pode fazer testes em vivo também, ou como eu disse anteriormente, né? Você tendo essa certeza que ela causa in vitro, você pode depois coletar amostras daquela região que está sendo impactada e fazer uma análise naqueles organismos que vivem ali, que são os chamados bioindicadores. Certo. Então, se for um corpo d'água, né, um rio, um lago, peixes, por exemplo, alguns invertebrados também, então você tira um pouco de sangue daquele animal, uma amostra sanguínea para ver se tem ocorrência de micronúcleos, se o ensaio cometa dá positivo, né? E também, se você tiver, no meu caso, eu tenho a sorte de estar na seção de meio ambiente, eles fazem a dosagem daquelas substâncias no organismo. Então, olha, nós encontramos X% a dosagem, né, de, sei lá, miligramas, nanogramas de mercúrio naquele peixe, e nós já encontramos alterações no DNA dele. E, além disso, esses testes in vitro, eles acabam te auxiliando a padronizar, né? A partir de que quantidade, de que concentração você pode estar tendo uma alteração no DNA. Apesar de que eu volto a falar, né? No caso de um organismo, ele vai estar acumulando aquilo ali durante a vida dele. Muitas delas, não todas, mas a maioria delas, elas são bioacumulativas, então vai estar aumentando aquilo ali. Né? E vai, então, aumentar a chance dele ter uma alteração no DNA dele. Quando eu falo alteração, é no sentido de dano mesmo, né? Você vai ter quebras, rupturas do DNA, digamos assim. Isso é fantástico. E essa informação, quando vocês passam para o governo, eles obedecem, pelo menos? Então, a genética toxicológica, que é esse novo campo que surgiu, ela está em franco desenvolvimento no Brasil, mas mais no nível de pesquisa. Então, existem vários grupos que fazem essa pesquisa, mas eu não conheço ainda algum programa do governo que peça informações a respeito disso. Apesar de que já houve editais do CNPq, por exemplo, solicitando estudos de genotoxicidade, mas eu não consigo dizer como essa informação foi utilizada pelo governo. Né? Mas uma coisa que eu garanto é que muitas vezes, até mesmo produtos farmacêuticos, eles necessitam desses testes para mostrar se eles são seguros ou não, ou até que dose ele é seguro para que ele seja liberado. Então, não é só de poluentes, né? Mas também nós temos algumas substâncias do dia a dia, como remédios, algumas substâncias fitoterápicos, né? Está na moda agora, né? Porque nós estamos nesse processo de bioprospecção na Amazônia, que é a procura de substâncias na nossa fauna, na nossa flora, que possam ser utilizados como na indústria farmacêutica. E são todos novos. Então, tem que ver até que ponto ele é seguro. Eu estou pensando aqui agora que o laboratório de vocês, o que vocês fazem, vocês podem diminuir o tempo o tempo de uma maneira enorme em termos de avaliar aquela droga, que antigamente era por observação. Você passava 5, 10 anos para provar um medicamento. Hoje, quando você pode olhar a estrutura e ver se ela pode ser... É fantástico isso, tá? É fantástico. Eu estou lembrando, quando eu era criança, do Hulk, que quebra o DNA. Né? Será que isso pode ser possível? Né? Lembra? Lembro. Pois é, lá do desenho, não era nem o filme, era o desenho. Quebrou o DNA. Então, a gente fica assim... eu não estou falando admirado, mas com um certo grau de admiração de você conseguir hoje interceder nisso.
e a preocupação com o meio ambiente. Isso. Né? Com a Amazônia, né? Que agora virou um foco, né? Então, e com o laboratório de vocês. Vocês têm um laboratório que... Quem faz isso no Brasil, além de vocês? Existem vários grupos. Nós temos ali no Rio Grande do Sul. Aqui mesmo em Belém, nós temos alguns grupos da Universidade Federal do Pará, meus colegas da universidade também fazem. Como eu falei, em termos de pesquisa, ele é bem espalhado. Você tem vários grupos aqui e está em crescimento. Né? Está em crescimento. Então, Esse ano mesmo, acho que foi em abril, nós tivemos um número de um journal chamado Mutation Research, que ele foi dedicado aos estudos, né, de genotoxicidade, de genotoxicidade e mutação no Brasil, né? Então, foram só pesquisadores brasileiros que fizeram parte desse número e mostram aí a tendência de crescimento e reconhecimento, né, desses grupos para terem tido esse número dedicado a eles. Então, realmente está em crescimento. Então, a turma do ICB e a turma do Evandro Chagas dão um certo grau de orgulho para a gente, né? Com certeza. Eu conversei aqui ano passado, eu acho, com um pesquisador espanhol. Ele falou que a comunidade europeia financiava praticamente um super laboratório em cada país da Europa, né? E nós temos vários aqui no Brasil. Isso é bom demais, né? Bom demais mesmo. Me fala uma coisa. A importância disso, da genotoxicidade, no dia a dia, disso chegar à comunidade, ao povo comum. O que é que a gente tem que fazer? Mandar eles tomarem cuidado. Eu vou citar para você um trabalho que foi feito recentemente por uma aluna nossa de mestrado, no qual ela fez análise de pessoas que têm uma exposição ocupacional ao BTEX, né, que são os compostos da gasolina, do diesel, e que trabalham em postos de gasolina. E para você ter uma ideia, nós fizemos o trabalho e nós tivemos ali uma diferença estatisticamente significante, bem grande, quando você compara as pessoas que estão expostas ali, os frentistas, em relação aos grupos controle. Né? Então, qual é o nosso intuito quando nós fazemos isso? Mostrar ali a importância de chamar atenção para esses profissionais que eles devem utilizar EPIs, né? Devem se expor menos ao gás, mas aos vapores, desculpa, aos vapores que vem ali da bomba de combustível, etc. Não ficar o tempo todo ali perto, né? Mas é o que a gente pode fazer, porque como é que eu vou colocar isso? E também tem aquele ponto, eu não posso chegar para dizer assim, olha, eu encontrei alguns cometas em você, né? Ele vai pensar, meu Deus, eu vou ter câncer, alguma coisa. Então, você não pode também chegar com a informação que realmente não é isso. Certo. É apenas você tem um aumento de possibilidade, né? Porque tem você que dar uma chamada de atenção. Isso, uma chamada de atenção aos gestores, né? Principalmente aos gestores. Dos cuidados que devem ser tidos com aquele pessoal que está sendo exposto em relação à sua ocupação. A mesma coisa tem a ver com os catadores de lixo? Também. Né? Eu nunca fiz trabalho com catadores e, vou ser sincero, eu não li nada a respeito, mas eles estão expostos ali no chorume do lixo, você tem diversas substâncias tóxicas, né? Mas é aquele negócio, como é que você vai chegar e vai dizer, olha, eu fiz um teste e você está tendo... Não, você pode chegar e dizer, olha, é perigoso, você está se expondo a substâncias que podem causar o câncer, talvez, né? Então, você tente usar, não sei nem se eles podem isso, mas tente utilizar alguns EPIs, use luva, isso aqui. Não passe tantas horas naquele local. Eu acho que é nesse sentido. Porque tem os catadores de lixo e tem os trabalhadores que pegam o lixo todo dia. Exatamente, exatamente. Né? Com certeza. Tu me falaste uma coisa, como o Instituto Evandro Chagas usa essas padronizações em termos de trabalho? Por enquanto, no nosso laboratório, a gente utiliza mais como informativo científico, né? Então a gente tem produzido literatura científica a respeito das concentrações que a gente encontrou. Às vezes, por exemplo, também você pode ter um pesquisador que trabalha em outro laboratório que diz, olha, eu encontrei essa concentração de mercúrio nos peixes daquele rio ali. Será que isso aí realmente é capaz de causar uma alteração
né? Ele tem a possibilidade de quebrar, de alterar o DNA, então a gente pode fazer in vitro e ver se realmente pode dizer a partir de quanto, né? E daí você vai tirando algumas lições que ficam gravadas ali para no futuro próximo, quem sabe, serem utilizadas na prática. É super importante essa informação. Divaldo, me fala o seguinte, em humanos, vocês têm colaborado com a turma do Betina. Lá eles têm um departamento de doenças raras. Tem encontrado muita coisa? Bastante, né? Nós trabalhamos, já é uma outra parte do nosso laboratório, que é a parte de cromossomopatias. Certo. Então, existem crianças que têm alterações cromossômicas que são bem fáceis de diagnosticar, como síndrome de Down, por exemplo, e também são mais fáceis de analisar. No microscópio comum, você consegue observar que tem um cromossomo a mais. Porém, existem outras alterações que são causadas por mutações muito pequenininhas, perdas muito pequenas que a gente chama de submicroscópicas. Então, nesse caso, a gente tem que usar técnicas mais refinadas, como a hibridização in situ, que é o FISH, que a gente utiliza, ou a análise de microarranjos, né? CGH, que nós chamamos que é a hibridização comparativa genômica em microarranjos. Então, quando você faz o array CGH, você faz uma varredura geral no genoma daquela criança, daquele paciente, e consegue detectar alterações de até tão pequenas quanto 1000 pares de bases. Aí parece muito, né? Nossa, mas 1000 pares. Para você ter uma ideia, se você consegue visualizar uma alteração cromossômica no microscópio, tem que ter, no mínimo, entre 7 e 10 milhões de pares de base. E eu estou falando de 1000 pares de base, você consegue. 7, então, você 10 vê a milhões de pares de base. Então, nós trabalhamos em conjunto com o laboratório da UFPA, também de genética humana. Essas alterações mais comuns, mais simples, como síndrome de Down, síndrome de Turner, eles são feitos no laboratório da UFPA, de citogenética humana. E quando é necessário uma técnica mais refinada, digamos assim, eles mandam para a gente, o paciente, a gente faz no nosso laboratório. E como a nossa população é pouco estudada, porque a maioria dos bancos de dados a maior parte dos dados é da população caucasiana, a gente tem encontrado bastante coisa diferente, sim. Com certeza. Eu vou te dar uma cadeira cativa no programa para te continuar essa... Pena que o nosso tempo está acabando. Fica para a próxima. Com certeza. Como o nosso tempo está acabando, Divaldo, considerações finais e dedica o programa como a gente sempre faz isso. Considerações finais, cuidado com a exposição a substâncias tóxicas, a poluentes, né? Sempre use EPI se for necessário, nunca toque em nada que às vezes a nossa própria pele absorve, né? Os vapores e etc, então muito cuidado. E eu vou dedicar a Fafá, que é a doutora Maria de Fátima, que foi a pessoa que me levou e me colocou em contato com o grupo do Instituto Evandro Chagas e eu fiquei lá até hoje. Fafá, o programa foi para você, tá? A Fafá pesquisadora, não é a cantora. Isso. Para todo mundo saber. Fafá do Evandro Chagas, que levou o nosso amigo. Essa área de trabalho pode dar, de repente, um prêmio Nobel para alguém que sentou nessa mesa comigo. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Turma, acabou o nosso tempo. Uma semana iluminada. Ele volta, tá? Ele volta com certeza, como os outros pesquisadores que sempre vêm aqui a brilhantar com informações do nosso programa. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.